Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Agora a gente vai falar sobre exercícios que relacionam pirâmides e tronco de pirâmides, como também as suas características, área e volume, certo? Então vamos começar. Primeiro exercício. Calcule a área de uma pirâmide regular quadrangular que possui aresta da base igual a 18 e altura igual a 12. Inicialmente, quando a gente analisa esses dados, a gente já vai para o volume, né? Porque eu já tenho a aresta da base, é um quadrado, então a área vai ser 18 ao quadrado, e multiplico pela altura, eu tenho o volume. Só que não é isso que eu quero. Eu quero a área dessa pirâmide, então a área total dessa pirâmide. Então o que eu tenho que fazer? Calcular a área lateral, ou seja, a área desses quatro triângulos laterais, mais a área da base. E como que eu vou fazer isso? Para calcular a área de um triângulo, é necessário conhecer a sua altura. Nesse caso, a sua altura e a sua base. A base vai ser a aresta da base, que é 18. Mas a altura é o que a gente chama de, na pirâmide, de apótema dessa pirâmide, que no caso está representado pela letra G. E como a gente vai calcular essa apótema? A partir de uma das relações presentes entre os elementos de uma pirâmide. Nesse caso, entre a altura, a apótema da pirâmide e a apótema da base. E como vai ser essa relação? Que a nossa apótema da pirâmide ela é igual, por Pitágoras, a apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. O que isso gera? Que o g ao quadrado, nossa apótema da pirâmide, que é a nossa altura dessa face lateral, vai ser igual a 9 ao quadrado mais 14 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81, 144, 12 ao quadrado é 144. 81 mais 144, 225. Então, a apótema da pirâmide é igual a raiz de 225, então a apótema tem valor igual a 15, certo? E o que a gente vai fazer com isso? A nossa apótema da pirâmide é a altura do triângulo da face lateral. Então, com isso, a gente calcula essa área desse triângulo de face. E qual vai ser? A nossa apótema é 15, a nossa base mede 18, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, então 15 vezes 18 dividido por 2, o que gera uma área de face igual a 135 centímetros quadrados. No entanto, o que nos importa? A gente calculou a área de uma face. Quantas faces laterais eu tenho? 4. Então eu multiplico para saber a área lateral, eu multiplico essa área de uma face por 4. Que eu tenho que a área lateral é igual a 4 vezes 135, dando um valor de área lateral igual a 540 centímetros quadrados. Terminei o exercício? Não! Ele quer saber a área total. O que é a área total de uma pirâmide? A área lateral mais a área da base. Então eu tenho que calcular o quê? A área da base e somar com esse valor que eu acabei de terminar. Então, a área da base, a área é um quadrado, a área de um quadrado é lado vezes lado. Nesse caso, o lado mede 18, que é a nossa aresta da base. Então, 18 ao quadrado é 324. O que gera que a área total é a área da base mais a área lateral. A área da base 324 mais a área lateral de 540. 324 mais 540 é 864 centímetros quadrados. Então, a área total dessa nossa pirâmide é 864 centímetros quadrados. Então, o que a gente vai preocupar com esse exercício? O que ele quer e como a gente vai chegar até isso. Então, eu precisaria perceber como calcular a área dessas faces laterais, a relação por trás disso. Então, é importante pensar espacialmente. Que elementos eu tenho? Como eu posso chegar onde eu quero? E, a partir desses elementos, construir o meu raciocínio e, consequentemente, o cálculo. Vamos para o segundo exercício. Calcule o volume de uma pirâmide quadrada, cuja aresta da base mede 4 e a altura mede 7. Aqui a gente tem os dados necessários, bem escancarados na nossa cara, que ele quer o volume. Ele já deu todos os dados necessários, nesse caso, para calcular o volume. Como vai ser? A gente tem a aresta da base que mede 4, então dá para calcular a área dessa base. E com a área da base vezes a altura que ele também deu, eu calculo o volume dessa pirâmide.
Então a área da base vai ser lado vezes lado, porque é uma base quadrangular. Então L ao quadrado, e o L vale 4, então 4 ao quadrado é igual a 16. Então a área da base é igual a 16 centímetros ao quadrado. Então o volume vai ser essa área vezes a altura dividido por 3. Então o volume dessa pirâmide vai ser 16 vezes 7 dividido por 3, o que gera um volume de 37,3 centímetros cúbicos. Esse exercício foi bem direto. Ele deu os dados, era só para você calcular o volume. Então o volume sempre vai ser a relação da área da base vezes a altura, nesse caso dividindo tudo por 3, por conta da definição que a gente já fez no vídeo anterior, certo? Vamos para o próximo exercício. Esse exercício é o mesmo raciocínio do anterior. Ele vai te dar os dados necessários para você calcular o volume. Qual vai ser a dificuldade? A área da base. Por quê? A gente tem um hexágono. E para calcular um hexágono, eu preciso partir de um princípio. Qual é esse princípio? Que um hexágono regular eu consigo dividir em 6 triângulos equiláteros. E um triângulo equilátero tem como eu calcular a área facilmente, apenas a partir do lado desse hexágono inicial. Então eu calculo a área de um triângulo equilátero, multiplico por 6 e depois, para saber o volume, eu multiplico pela altura dessa pirâmide, certo? E como a gente vai fazer isso? O hexágono ele tem 6 lados, então 6 vezes a ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a área. A ao quadrado de 3 sobre 4 é a área de um triângulo equilátero. Aqui eu já simplifiquei, então a área da base vai ser 3 vezes a ao quadrado raiz de 3 sobre 2, substituindo o A, que é o lado desse triângulo equilátero, por 8, que é o lado do nosso hexágono, a aresta da base. Então fica 3 vezes 8 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2, o que dá um valor de área igual a 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos levar esse raiz de 3 para frente, não pediu para a gente substituir, então vamos continuar. Se eu tenho a área e eu quero o volume, eu multiplico pela altura. Então, sabendo a altura, que é igual a 12, eu substituo na forma de volume de pirâmide, que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, a área da base, 96 raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes 12 dividido por 3, a gente chega a um volume final em função do raiz de 3 de 384 raiz de 3 centímetros cúbicos, certo? Bem simples, só lembrar de como se calcula a área de um hexágono a partir de triângulos equiláteros. Bem simples, bem rápido, não fácil, certo? E o último exercício, para finalizar com chave de ouro, é sobre tronco de pirâmide. Aqui ele vai te dar algumas informações. Quais são elas? Um tronco de pirâmide tem como base duas regiões quadradas, ou seja, a base desses troncos vão ser quadradas, certo? E tem como os lados 5 e 12 centímetros, 5 da base menor, 12 da base maior. A altura do tronco é 8. Calcule o volume desse tronco. O que eu preciso para calcular o volume de um tronco de pirâmide? Das áreas maior e menor desse tronco e da altura. Eu não tenho a área, só que eu tenho o valor dos lados desse quadrado. E como calcula a área de um quadrado? A partir da multiplicação dos seus lados. Então, 5 ao quadrado e a área maior, 12 ao quadrado. Que é isso que a gente vai começar fazendo. A área da base maior é 12 ao quadrado, que é 144 centímetros quadrados. E a área da base menor é 5 ao quadrado, que é igual a 25 centímetros quadrados. Consequentemente, através da fórmula do volume do tronco, que a gente falou um pouco no vídeo passado, que é a altura do tronco sobre 3 vezes a soma da área maior mais a área menor mais a raiz da multiplicação de ambas, certo? Substituindo pelos dados que a gente tem, fica volume do tronco igual a 8 sobre 3 vezes a soma de 144 mais 25 mais raiz da multiplicação de 144 por 25. O valor dessa raiz é 60. Então o volume do nosso tronco fica volume do tronco igual a 8 sobre 3 vezes a soma de 134 mais 60 mais 25.
Somando 144 mais 60 mais 25, a gente tem 229. Então o volume do nosso tronco vai ser 8 vezes 229 sobre 3, o que gera, no final, um volume de tronco igual a 610,6 centímetros cúbicos. Qual era a dificuldade desse exercício? Entender e relembrar a fórmula de volume de tronco. Caso você não relembrasse, tinha uma outra maneira, que é através da relação que eu poderia construir entre a área e as alturas, para eu descobrir quanto seria a altura geral dessa pirâmide inicial que gerou esse tronco. Com isso eu criava uma relação e no final eu conseguiria calcular esse volume. Só que pela fórmula já sai tudo direto, certo? Então só relembrar da fórmula. A altura sobre 3 vezes a soma da área maior mais a área menor mais a raiz de ambas, da multiplicação entre ambas, certo? Por hoje é isso, até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau.